Trauma precoce na infância. Falando da Olha, ausência da prevenção, né? o Trauma trauma na precoce na infância é um infância. fenômeno universal. E eu digo sempre, quando eu dou aula, quando eu faço qualquer que seja as referências aos traumas precoces, que é assim, em qualquer classe social, eu trabalho em todas as classes sociais, porque eu acho que você conhece o meu trabalho de ajuda humanitária, que é um trabalho bem robusto. Hoje eu Lindo. tenho quatro frentes de ajuda humanitária, né, que eu coordeno. Então, o trauma precoce, ele é dito em pesquisas que é o trauma que acontece antes dos 6 anos de idade, né? Esse trauma, ele abrange uma série de coisas, desde a violência física, psicológica, sexual, negligência psicológica, né, negligência física, e envolve uma ameaça à vida da criança. Né? Tudo que envolve uma ameaça à vida da criança, a criança pode experimentar como traumático. Né? Muitas vezes, né, eu tive casos no meu projeto Voa Borboleta, que é um projeto que atende crianças em situação de vulnerabilidade social. Né? Uma criança que sofreu uma violência física, que ela reproduzia com todos os pares, na escola, lá no projeto. Por quê? Porque ela vivia aquilo na casa dela. Mas quando a gente vai olhar o cenário da casa dela, a mãe tem um problema gravíssimo, que ela sofreu também uma violência física da mãe dela, onde ela perdeu um olho, para você ter ideia. Então, as pessoas não sabem que isso é uma coisa que se perpetua se você não faz o corte, né? E a criança, eu digo sempre que até essa idade, até os 6 anos, ela não tem um reservatório emocional que ela possa dispor, né, para que ela possa ter um enfrentamento diante das situações adversas, né? Tem um estudo nos Estados Unidos, chama estudo ACEs, que é um estudo longitudinal, foi feito com 17 mil pessoas, onde o pesquisador ele estava fazendo uma entrevista com uma senhora. O estudo era de uma agência de prevenção de doenças, e eles estavam estudando obesidade. E ele entrevistou a senhora e fez uma pergunta distorcida. Perguntou para a moça quantos anos você tinha quando teve a primeira relação sexual. Aí ela disse para ele, 3 anos. Aí ele olhou e disse, criança de 3 anos não tem relação sexual. Ela disse, eu fui abusada sexualmente aos 3 anos. E o que é que isso reverberou na vida dela? Ela começou a ter um processo alimentar extremamente disfuncional, até com o objetivo de não se sentir uma fonte de prazer para nenhum homem. E ele continuou essa pesquisa, e a pesquisa finaliza, é uma pesquisa bem robusta, que a gente usa muito no MDR, onde a gente entende que as experiências adversas na infância, elas podem gerar doenças a longo prazo. Então, a prevenção dessas vivências, ela é muito importante. Então, eu oriento a mãe, olha, se vem amiguinho do seu filho em casa, deixa a porta de quarto aberta. Eu já tive uma família que 6 crianças foram abusadas por um primo mais velho. Por quê? Porque o avô fez um baita de um quarto de brinquedos e as crianças se juntavam naquele quarto, E que estava ficavam ali tudo bem, brincando né? e estava tudo bem. A família feliz. Exato. E aí aparece um dos sobrinhos totalmente traumatizado. Ele desenvolveu um quadro de TEPT, que inclusive eu tratei. E quando a gente foi se dar conta da gravidade, até uma criança de 2 anos tinha sido abusada, né, por esse primo mais velho, né? Então, os cuidados a gente precisa ter, e os cuidados a gente precisa orientar os pais. Porque imagine como esse avô ia imaginar que isso poderia acontecer nunca, né? Mas a gente orienta bastante, sabe? Os médicos lá da clínica, eles têm uma parceria com a área de psicologia que eu coordeno, e a gente faz esse movimento para que os pais tenham um discernimento do que é mais positivo
em relação ao desenvolvimento da criança, sabe, Cláudia? E tem uma coisa, né? Dos profissionais terem condição de ter a coragem de abordar os temas e ter a escuta, porque não são todos os profissionais que têm essa habilidade, nem pediatras. É verdade. Né? É verdade. Eu tenho estado muito preocupada em relação ao abuso sexual infantil, porque como nós somos uma clínica muito grande, a clínica tem 22 mil pacientes, né? Obviamente que alguns já estão grandes, já nem frequentam mais a clínica, mas a gente tem tido um número bem expressivo de crianças com história de abuso sexual, né? Então, isso gera realmente um trauma para uma vida, se não é tratada. Principalmente em crianças muito pequenas, onde o trauma é muito invisível, tá? O trauma que eu chamo invisível é aquele que a gente não vê uma imagem consolidada. Por quê? Porque até os 3 anos, a criança ainda não tem o hipocampo, que é a área do cérebro que faz a captação das memórias. Então, até 3 anos, o que você guarda de imagem é somente emocional e sensorial. Então, é o trauma invisível, que você não sabe de onde ele vem. Que nem tem a linguagem formada para ele poder expressar que um dia aconteceu. Exatamente. Aconteceu. Mas aconteceu. E a gente muitas vezes só consegue captar esse trauma quando você tem esse olhar mais apurado em relação a trauma. Né? Porque as pessoas dizem, mas vocês só falam de trauma. Trauma é tudo? Não. Trauma é tudo aquilo que o ser humano vive e que o cérebro dele não consegue integrar na rede de memória dele, num processamento adaptativo que o nosso cérebro tem. E isso é muito interessante, porque as pessoas que não conhecem o trauma acham que a pessoa traumatizada só é aquela que apanha, só é aquela que está ali jogada no meio da rua. Não é não. Né? Às vezes pequenas coisas. E para elucidar o que eu acabei de falar, Cláudia, eu, em ajuda humanitária, eu tive a oportunidade de atender um senhor que ele perdeu 17 pessoas da família. E ele estava inteiro, sabe? Ele estava ali ajudando as pessoas, foi naquela enchente que teve lá em Blumenau, em Santa Catarina. E eu atendi um outro homem que tinha perdido a casa, Cláudia, só. Eu digo só, mas foi uma casa que ele ficou 40 anos para construir. Esse homem estava arrasado. Então, como é que se explica isso? Que um cérebro que perde 17 pessoas está ali inteiro? Porque aí a gente fala da resiliência humana. A resiliência é um termo que vem da física, a resiliência dos materiais, e que no ser humano a gente olha na psicologia como a capacidade de enfrentamento do ser humano diante das experiências adversas. Né? Então, com a criança isso acontece também. Se a criança é bem preparada, né? Um dia eu tive a oportunidade de perguntar à filha de uma amiga, você foi abusada sexualmente? Ela disse, não tinha nem jeito de eu ser abusada, Ana Lúcia. Aí eu dei risada e disse, por quê? Desde que eu era bebê, a minha mãe ficava ali no meu ouvido que ninguém podia mexer em mim. Então, tiveram pessoas que tentaram me abusar e eu não deixei.